Em continuidade às atividades do 8º Simpósio Sinfac São Paulo, iniciamos o painel técnico-jurídico com o tema ESC, Empresas Simples de Crédito. Nós agradecemos todas as perguntas enviadas anteriormente por e-mail para este painel. Os temas serão abordados pelos painelistas e, posteriormente, serão respondidos por e-mail. O vídeo do painel ESC, Empresa Simples de Crédito, será disponibilizado no site do Sinfac dentro de poucos dias. Nós convidamos, então, para este painel, senhor Hamilton de Brito Júnior, presidente do Sinfac São Paulo. Doutor Maurício Prazac, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo. Doutor Alexandre Fux das Neves, consultor jurídico Sinfac São Paulo. E doutor José Luiz Dias da Silva, consultor jurídico da ANFAC. Damos início, então, ao painel ESC, Empresa Simples de Crédito, com a palavra, senhor Hamilton de Brito Júnior. E vamos dar início ao nosso painel, que nós vamos estar dividindo em 4 etapas. Estamos 4 painelistas aqui, que o primeiro é o doutor Maurício Prazac, que ele é desta casa aqui, membro do Conselho de Direito da FEComércio, nos ajudou muito no novo Código Comercial, com a inserção de um capítulo de factoring, e é um amigo aqui do setor. Então, ele vai dar início e vai fazer a apresentação. Rapidamente ele vai falar o que é, como nós estamos atrasados, não dá para mostrar todo o novo Código Comercial. Bom, isso daí merece um evento separado, mas ele vai falar rapidamente sobre o Código Comercial, que está na fase final na Câmara dos Deputados, lá, né? Então, nós estamos esperançosos que ainda neste ano passa pela Câmara para ir para o Senado, que vai ser talvez uma grande vitória isso, porque, por fim, nós vamos ter a nossa atividade de factoring devidamente reconhecida e regulamentada. Então, mas, em seguida, ele vai fazer uma apresentação também da ESC, que é o objetivo do nosso simpósio, as Empresas Simples de Crédito, com breves comentários do Dr. José Luiz, que é o jurídico, o assessor jurídico da ANFAC. Em seguida, o Dr. José Luiz ele vai apresentar rapidamente um tema que a gente como factoring, está totalmente estranho para a gente, porque nós somos obrigados a estar no lucro real. E, nesse caso, a empresa Simples de Crédito, ela poderá ter direito a optar pelo Simples Nacional. Só que, para optar pelos Simples Nacionais, tem regras para serem cumpridas. Não é qualquer empresa. Então, nós queremos alertar para isso. Então, olha, quem for optar pelo Simples tem que obedecer tais regras. Caso contrário, nós estamos defendendo que deve ficar no lucro presumido. Então, dependendo de como sair a regulamentação depois. Então, depois do Dr. José Luiz apresentar essa parte do enquadramento do Simples, então, eu vou fazer uma apresentação econômica a comparação tributária entre a ESC e a factoring, porque uma das perguntas que todo mundo faz é qual é a vantagem da ESC, da Empresa Simples de Crédito. Então, e em seguida nós vamos passar para o doutor Alexandre, que ele vai responder todas aquelas perguntas que já foram formuladas. Vocês lembram, todos vocês receberam e-mails pedindo contribuições, recebemos muitas perguntas, mas muitas perguntas que não dá para responder nominalmente cada uma. Mas nós preparamos um quadro que porque tem muitas perguntas que eram repetitivas. Então, o doutor Alexandre vai mostrar um quadro que responde todas as perguntas. Mas nós queremos garantir aqui para vocês, todos aqueles que fizeram pergunta por escrito vão receber a resposta por escrito. Tá? Então, é uma consideração. Vocês tiveram a consideração
de participar, colaborar, e nós vamos sim, nós vamos responder individualmente para cada um. Talvez não nesse evento, mas nesse evento ainda nós queremos ver se a gente abre um espaço de meia hora, ou o que for possível, para fazer um debate. Vai surgir muitas dúvidas ainda. E daí, para isso, estão os painelistas. Nesse debate, eu gostaria de pedir que vocês indicassem para quem é dirigida a pergunta, para a gente não... se for necessário, um outro painelista complementa, mas para economizar tempo, o melhor é que a pergunta seja dirigida. Em caso de não ser dirigida, eu vou coordenar esta atividade e vou dirigir para aquele consultor que eu acho mais apropriado. Então, vamos dar início, então, com o doutor Maurício Prazac, nosso amigo, e que muito nos tem ajudado lá na FEComércio, na CNC, e junto à Comissão de Jurista na Câmara, cujo projeto tem como presidência o nosso amigo mesmo, deputado Laércio de Oliveira. Então, passo a palavra para o doutor Maurício Prazac. Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero dizer que é com muita honra que eu recebi esse convite para participar desse painel. Acho que uma das grandes felicidades de todo esse trabalho que foi feito aí junto do Congresso Nacional foi ter conhecido grandes amigos aí no caminho. A doutora Milton está aqui, o doutor Luiz Lemos e tantos outros. E como membro do Conselho Superior de Direito aqui da Casa, eu presido a Comissão de Direito Empresarial, Comissão de Estudos de Direito Empresarial aqui, e fui convidado, então, para integrar a Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados, que está trabalhando no novo Código Comercial. Realmente, esse é um tema que exigiria aí um evento específico para tratar do assunto, porque é uma mudança imensa na nossa legislação, né? O núcleo duro de toda a legislação comercial está no Código Comercial, e nós estamos fazendo grandes mudanças, grandes evoluções no tratamento de todos esses setores. E acho que pela primeira vez o Brasil vai conseguir ter uma legislação que vai permitir com que ele entre realmente no mercado internacional, no nível de concorrência, de igualdade. E uma das grandes aquisições, né, uma das grandes inovações desse novo Código Comercial foi justamente a introdução de um capítulo sobre factoring, que é uma atividade fundamental para o desenvolvimento econômico, principalmente numa época de crise, como nós estamos aqui, né? Toda atividade de fomento ela é de importância extrema para o desenvolvimento das atividades. E a falta de uma legislação específica sobre factoring no Brasil dificultava muito a vida dos fatorizadores. Apesar de tantos anos de trabalho, e o Dr. Luiz Lemos, presidente da FAC, está aqui presente, tantos anos, né, já nos contou histórias aí de todo o processo para conseguir instaurar e realmente fixar a imagem da factoring no Brasil. Nós tínhamos muitas e ainda temos muitas dificuldades práticas que os fatorizados encontram todos os dias nas suas atividades. E, graças aí ao apoio imenso dessas entidades representantes do setor, e digo apoio imenso porque o doutor Hamilton, eu não aguento mais ver ele, porque todas as reuniões que nós vamos em Brasília ele está presente, né? Olha, quiçá todas as classes tivessem uma representatividade assim como a representatividade que as associações e os sindicatos aqui de fomento mercantil prestam aos seus jurisdicionados, porque realmente, olha, foi uma grata surpresa ver tamanha dedicação, tamanho trabalho aí para poder ajudar os membros do setor. E realmente, junto com a atividade, então, o apoio imenso aí do Sinfac, nós fizemos um texto coerente, completo sobre factoring, que vai ser introduzido no novo código. Infelizmente, por questão de tempo, nós vamos ter tempo de apresentar aqui, mas só citando algumas das grandes inovações, nós citamos agora a questão da grande conquista que foi o processo contra a CRA. De qualquer forma, nós vamos estabelecer isso agora no novo código, uma vez que no próprio conceito de factoring, no artigo 1º do capítulo, ele estabelece lá que a prestação de serviço
é da natureza essencial do factoring e, portanto, ele não depende de prova, né, que era uma das grandes dificuldades que os fatorizadores encontravam, porque aí chega no judiciário, o juiz pede prova da prestação, você não tem lá o documento, ele fala, então é agiotagem, e ele descaracteriza a factoring. Então, nós colocamos isso dentro do conceito, dizendo que a prestação de serviço é da natureza do contrato, então não depende de prova, e que o prestador de serviço não depende de nenhuma vinculação a qualquer tipo de atividade profissional regulamentada. E aí a gente exclui aí a forma arrecadatória do CRA e de qualquer outra instituição que venha querer atrapalhar as atividades aí. Outra grande inovação nesse capítulo aí do código, isso foi uma criação intelectual do Dr. Fábio Lyon, mas que está sendo muito bem vista pelo setor, que foi a criação das câmaras de liquidação dos títulos, né, que vai facilitar, então, dar mais segurança, mais agilidade aí na questão dos trâmites aí, envolvendo os pagamentos dos títulos. Tem mais alguma inovação importante que você acha que vale a pena apresentar? Porque tem tanta coisa, eu estou tentando resumir algumas... O código tem tudo que o mercado precisa, porque foi uma lei feita pelo mercado. Exato. Foi uma lei feita por nós, para nós. Então, os nossos grandes problemas, aflições, direito de regresso, está contemplado, possibilidade de garantias, está contemplado. Então, todos aqueles nossos grandes problemas estão contemplados. Solidariedade no pagamento, né, doutora Milton? A solidariedade na responsabilidade pelo pagamento do crédito. Exatamente. Então, mas, se Deus quiser, nós vamos fazer um evento específico para comemorar mais esse assunto, que vai coroar de êxito todo o nosso trabalho. Como eu disse anteriormente, depois eu posso me aposentar como presidente do SINFAC. Então, missão cumprida. E um outro ponto, só antes de encerrar essa parte de começar a ESC, uma outra conquista importante também foi que nós conseguimos fazer um artigo didático explicando como funciona o sistema da factoring para o juiz que não entende como funciona, e mostrando que tem duas coisas diferentes nos valores que são pagos para a factoring. Uma coisa é o deságio, uma coisa é a comissão pela prestação de serviço, né? E com isso nós conseguimos evitar todo o problema da incidência do imposto sobre o deságio, né, que foi, aliás, uma outra conquista em paralelo aí com a questão da legislação que o Hamilton apresentou agora há pouco, mas, de qualquer forma, já vai ficar estabelecido agora no novo Código Comercial. Enfim, são muitas novidades, é difícil até de pensar aqui quantos pontos que são dos mais relevantes, porque todos são muito importantes. Muito bem. E eu queria, então, agora fazer a apresentação de uma outra grande inovação, fruto aí do trabalho também imenso dessas entidades representantes do setor, especialmente aqui do Dr. Hamilton. Vocês têm muito a que agradecer esse homem, viu? Porque realmente está levantando uma bandeira importante aqui. E esse outro texto, então, ele é a Lei Complementar 25 de 2007. Percebam, portanto, que ela já está tramitando há bastante tempo aí, e agora nós conseguimos finalmente fazer com que ela fosse aprovada na Câmara, que traz aí a previsão da ESC, que é a Empresa Simples de Crédito, que, como o Hamilton bem adiantou, é uma filha da factoring, mas que não substitui a empresa de factoring, né? Então, são atividades aí que são modalidades que podem conviver em conjunto, e ela foi feita justamente visando aí a simplificação, e é óbvio que ela ainda vai depender de alguma regulamentação. O texto, vocês vão ver que ele é um pouco aberto ainda, depende de alguma regulamentação de alguns aspectos, mas o fundamental já vai ser apresentado aí. Então, começando o artigo 63A, que é o que traz o conceito, diz que a empresa simples de crédito tem o âmbito municipal, foi aquela restrição que o Hamilton já havia apresentado, e basicamente vai dizer que ela realiza operações, são 3 operações, poderíamos dizer, de mútuo de formas diferentes, né? Operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos, sempre com recursos próprios, tá? Inclusive, vai haver aí uma previsão específica das penalidades se ela fizer a intermediação de recursos. O artigo 63B, então, fala da questão da estruturação societária das ESCs. Então, ela vai ser constituída sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. Já adianto que, aprovado o novo Código Comercial, essa figura societária vai desaparecer do país. Isso aí foi a maior bagunça que surgiu. Nós vamos excluir esse sui generis jurídico que apareceu,
e vai se estabelecer, e acho que isso vai ser muito bom para todos os senhores, nós vamos, pela primeira vez, ter no Brasil a possibilidade de uma sociedade limitada unipessoal. Então, não vão precisar de EIRELI, nem de outro tipo de estruturação societária diferente. Então, essa é uma outra inovação do Código e que pode ser aproveitada aqui, porque fala que é EIRELI, ou pessoas naturais, ou sociedades de responsabilidade limitada, e aí você vai conseguir colocar a individual ou a sociedade de mais de uma pessoa. E sempre com um objetivo social exclusivo, para evitar aí a factoring de padaria, né, doutora Milton? Muito bem. O artigo 63b, parágrafo 1º, fala da questão do nome, que vai ter que ter previsto aí o nome empresa simples de crédito, sem nenhuma outra denotação que possa dar a ideia de que se está tratando de uma empresa do setor financeiro. O parágrafo 2º, já está na tela, não? Pronto, parágrafo 2º. Tem aqui, pronto. Diz, então, que o capital social das empresas simples de crédito deve ser integralmente realizado em moeda corrente. Isso é uma questão de segurança do mercado, ou seja, para dizer que eu não posso fazer integralização de subscrição de capital social com bens, com créditos e outras coisas, tem que ser com moeda corrente. O parágrafo 3º fala, então, que que as empresas simples de crédito poderão utilizar o Instituto da Alienação Fiduciária em suas operações de crédito. Então, só uma previsão para evitar também qualquer tipo de discussão, se cabe ou não cabe, cabe a alienação fiduciária. O parágrafo 4º vai estabelecer um limite de endividamento, fala, o endividamento máximo da empresa simples de crédito será de até 3 vezes o respectivo patrimônio líquido, consideradas as obrigações do passivo circulante, as obrigações por cessão de crédito e as garantias prestadas. Então, também uma questão de segurança do mercado importante aí prevista. O parágrafo 5º, que é a grande discussão nossa aí, é que fala da questão da tributação. Essa empresa simples de crédito surgiu dentro da Lei da Micro e Pequena Empresa, Lei Complementar 123, chama-se empresa simples de crédito, mas aí existe essa discussão que o doutor Hamilton está defendendo aqui, que, como qualquer outra micro e pequena empresa, ela poderia optar pela tributação pelo simples ou pelo lucro presumido, mas certamente isso é uma questão ainda que vai ser objeto de bastante debate, porque é um ponto polêmico da legislação. Eu acho que o doutor Hamilton tem lá todas as fundamentações, inclusive fez uma tabela incrível que nos apresentou na data de ontem, mostrando as diferenças de resultados das tributações para cada tipo de sistema tributário. E eu vou falar, eu nunca vi uma tabela tão bem feita. Eu parabenizei um monte o trabalho aí do sindicato, porque realmente foi um negócio impressionante. Mas eles vão mostrar aí para vocês. O parágrafo 6º fala só da questão de que, para fins de valor devido a título de IOF, as empresas simples de crédito vão se equiparar ao factoring, mas aí já traz aí a necessidade de uma regulamentação específica para esse assunto. O parágrafo 7º fala, então, que tem o controle aí, das atividades pelo COAF. Estou indo bem rápido por causa do tempo, viu, Hamilton? E o parágrafo 63C, o artigo 63C, vai dizer de algumas vedações específicas com relação ao Instituto da ESC. Então, fala que, primeiro, não pode ter captação de recursos externos, e aí aplica as penas da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro. Então, dizendo que você não pode operar dentro do sistema financeiro sem ser uma instituição autorizada para isso. Aí o inciso 2º fala que as operações de crédito na qualidade de credor com as entidades integrantes da administração pública também são vedadas aí para as ESCs. O parágrafo único diz que não se aplicam à empresa simples de crédito depósito compulsório de reservas, nem outras regulamentações do Banco Central do Brasil. E aí, o doutor Hamilton conseguiu incluir esse final do parágrafo único, que é a limitação, também não se aplica a limitação da cobrança de juros. Por que isso? Porque vocês vão ver que está estabelecido que toda a renda da ESC é fruto de juros. E se nós estivermos sobre o limite da lei de usura,
você inviabiliza a atividade econômica, né? O artigo 63D vai trazer então algumas condições aí para o exercício da atividade, e aí já está justamente o artigo que eu mencionei, que a única remuneração passível é a taxa de juros. O inciso 2º fala só da questão de entrega de cópia de documentos. O inciso 3º fala que tem que ser operado por meio de conta corrente bancária, né? Então a ESC vai ter que abrir conta bancária para isso. Também uma forma aí de segurança do setor. E o 63E fala que tem que ter escrituração pública digital. Normalmente as empresas do Simples não precisam fazer essa escrituração, mas para as ESCs isso vai ser necessário. Quanto à questão dos requisitos, isso o doutor Hamilton explicou agora há pouco, nós temos 2 requisitos distintos nessa Lei Complementar 123. Um é para que você seja micro e pequeno empresário, que basicamente é o requisito de faturamento. Um limite de 3.600.000, que vai ser aumentado aí gradativamente até 2018 até 14.400.000, né? E só que depois, para que você possa se beneficiar de todos os benefícios conferidos pela Lei Complementar 123, existe uma série de outros requisitos que aí vão ser apresentados pelo doutor José Luiz. Espero ter conseguido... É isso daí. Então, José Luiz com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o nosso presidente Hamilton, anfitrião desse simpósio. Parabéns pela organização. Saudar na pessoa do presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, todos os senhores presidentes da ANFAC, autoridades, empresários do fomento, colegas advogados, contadores. Antes de adentrar especificamente aí, relativamente a essa questão de adoção e características relativas aí à adoção do regime especial do Simples, a ANFAC, aqui eu estou aqui como representante da ANFAC, quando vislumbrou a criação da ESC, e isso foi, embora o ministro Afif havia já comentado esse sonho, mas ele apareceu como legislação apenas quando foi feito a votação final do relatório do projeto 25, aí que então surgiu aí no meio legislativo e jurídico a ESC. E aí, despertada por essa inovação legislativa, a ANFAC convocou rapidamente uma reunião na sua sede, onde trouxe empresários representativos do setor, líderes empresariais, líderes sindicais, para verificar qual seria o seu posicionamento em relação àquela inovação que surgia aí no meio legislativo. No nosso entendimento inicial, sempre existiu uma empresa simples de crédito, que era a empresa de facto, né? Ela era, por essência, uma empresa simples de crédito, cuja tributação, ausência de regulamentação, preconceito jurisprudencial é que estavam dificultando a vida dela. De repente surge um novo mecanismo criado, chamado ESC, que se introduzia no mercado quando já existia alguma coisa já pronta e acabada ali, como se estava se tentando inventar alguma coisa que já existia. Então, qual seria a nossa posição? Seria de antagonismo a isso ou seria tentar verificar nisso uma oportunidade? Porque na sua criação, quem está criando a ESC não está pensando no nosso mercado, não está pensando na gente. Está com uma outra ideia, até uma ideia talvez assim, um pouco utópica, um pouco romântica, que o senhor Hamilton até colocou, de alguém, de um empresário que tem seu recurso próprio, está o dinheiro na poupança, está recebendo ali essa remuneração pífia, e não pode emprestar, olho no olho, para o dono do armazém da esquina que está precisando de dinheiro emprestado. Porque existem várias vedações legais para isso daí. Então, de repente, vamos criar uma possibilidade de se realizar essas operações de empréstimo direto, de crédito direto, em relação a essas situações que estão se apresentando no país, dada a concentração bancária. Quem está criando a ESC está visando isso. Nessa reunião da ANFAC, nós verificamos o seguinte: existem algumas identidades na ESC que estão conosco. E nós temos uma grande expertise, porque se nós, doutor Alexandre e outros advogados militantes, sabemos o seguinte: todos os insucessos do fomento
se dão justamente quando não há aquela estrutura do título, quando justamente, às vezes, a gente, sem querer, se aventura em em fornecer recursos onde não há o lastro. Justamente o insucesso acontece aí. E a ESC, ela tem esse lado de dar recursos sem lastro. A expectativa que a gente tem é de que as pessoas que entrarem nesse mercado, que não seremos nós, e que forem para esse ramo, provavelmente terão insucesso. Mas o que se vislumbrou na ESC? Se vislumbrou, existe um pedaço com uma expertise muito interessante. Qual que é esse pedaço? Quando eles falam da possibilidade de desconto de títulos, e nós fazemos o quê? Compramos os títulos. Poxa, precisa da mesma expertise, tanto para descontar quanto para adquirir. Podemos nos inserir nisso. A possibilidade de financiamento. Aonde poderíamos entrar? Poxa, o fomento à produção. É tão difícil montar um contrato de fomento à produção, para mostrar para o judiciário que isso não é uma operação financeira, tentar fazer toda uma estrutura jurídica. De repente surge na ESC a possibilidade de financiamento da matéria-prima. Eu não dou um fomento à produção sem verificar se há o pedido, se há realmente aí um futuro lastro para isso. Então eu pego esses dois pedaços da ESC, esqueço esse crédito direto do qual eu não tenho expertise, e para o qual talvez o insucesso de quem se aventurar aí, o risco seja muito grande, pego esses dois elementos que eu tenho expertise e vou trabalhar dentro de uma legislação que se apresenta. Então, a partir disso, a partir dessa conclusão, partimos de uma ANFAC na ANFAC, a decisão é o seguinte: vamos apoiar, porque nós podemos entrar nesse mercado e ocupar esse espaço pelos quais nós já conhecemos e que ninguém está percebendo que, de repente, nós vamos poder ocupar esse espaço. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar isso. Foi uma decisão seguinte, uma decisão muito importante e tomada de forma democrática e coletiva, é o seguinte: se ficarmos quietos, esse projeto é de insucesso total. Por quê? A única remuneração era os juros e não havia qualquer menção à liberação disso. Então, o que acontecia? O projeto passaria, formado por leigos, e porque durante 33 anos nós insistimos que nós não cobramos juros, cobramos um fator de compra, que é constituído do risco operacional. Por que a gente trabalha? Por que a gente não fala a palavra juros e fala a palavra fator? Porque se a gente falar a palavra juros, o judiciário vem e reduz essa remuneração a 1%, porque só pode cobrar juros remuneratórios acima de 1% quem faz parte do sistema financeiro nacional, dos quais nós não fazemos parte e do qual a ESC também não fazia parte. Sendo assim, o que acontece? Naquela situação, única remuneração juros, sem qualquer menção, a ESC estava fadada ao fracasso. Então, a visão, que eu trago para os senhores é a visão que, às vezes, as entidades de classe têm na defesa dos seus empresários, de saber assim, será que é o interessante destruir ou será o interessante melhorar e aproveitar, porque a hora que isso estiver pronto para ser utilizado, quem vai poder bem utilizar isso? Nós. E aí fomos lá num trabalho, foi realizado um estudo e um trabalho legislativo intenso, presidente Hamilton, mas eu gostaria de destacar a participação do presidente da ANFAC, ficou 3 dias no gabinete do relator, na votação em plenário. O presidente do Sinfac do Paraná conseguiu aí o apoio do deputado Luiz Carlos Rauli, que mandou imediatamente um WhatsApp com o texto que a gente queria para o relator, para colocar no texto. E o que a gente colocou no texto? A exclusão da limitação, salvamos a ESC, que estava fadado ao fracasso, e aí inserimos o seguinte, o quê? Estar dentro da sistemática de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que é uma sistemática que nós estamos desde 98, que nós temos expertise, e quem vai se aventurar quando isso lançar não sabe de nada, não sabe o que é COAF, não sabe conviver com essa regulação. Então, o que vai acontecer? Quando isso estiver pronto, se isso realmente vier a se concretizar, quem tem condições de explorar
um bom nicho disso, nós. Né? Mas a mensagem que eu deixo para vocês, que é a mensagem que meu presidente pediu para transmitir para vocês, explorarmos como? Explorarmos como fomento comercial. Não como microbanco, não para fazer crédito direto, né? Porque isso não é a nossa vocação. A nossa vocação é ser fomento comercial. Então, a gente viu na ESC uma oportunidade de ser fomento, de ter capacidade para trabalhar como fomento, né, com uma legislação que nos dê alienação fiduciária, que nos dê uma jurisprudência a se construir e não uma jurisprudência negativa, como hoje nós enfrentamos, né? E uma esperança de vislumbrarmos um negócio muito bom para o qual nós temos expertise. Ao mesmo tempo, né, as entidades estão trabalhando no seguinte, e se isso não der certo? Porque há grandes chances, né? As perguntas que foram feitas aqui, nós verificamos, existem chances de não dar certo. Isso aqui estava tramitando na Câmara desde 2005, né? 2007, está indo para o Senado. O próprio ministro Afif fez um manifesto há 2 dias dizendo o seguinte, vamos nos mobilizar porque a Receita está jogando pesado no Senado para que esse projeto não seja aprovado. Não o ESC, porque o ESC é um pedacinho de um projeto de ampliação do Simples, que a Receita Federal tem uma oposição muito grande. Então, isso pode não dar certo. Há uma tramitação que pode ser rápida, pode ser longa, como também pode, infelizmente, não se resolver. Por isso, nós estamos trabalhando no Código Comercial, melhorando o fomento comercial no Código Comercial, também um trabalho muito grande. Pode dar certo também? Pode. Eu trago para os senhores um exemplo de o que, às vezes, é bem intencionado e não dá certo, que, por exemplo, é a Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, a SCM. Ela foi criada com a mesma expectativa da ESC. Foi criada já em 2000, salvo engano, 2001. Doutor Alexandre, que a SCM tinha com esse objetivo dar crédito ao microempreendedor, capital próprio, sem tá na lei, capital próprio, sem poder captar, igual a ESC. Terceira, a outra condição que está igual a esta, poderia utilizar alienação fiduciária, está expressa, mas aí teve uma pequena barreira. Submeter-se-ia à fiscalização e regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, o que parece que foi o objetivo da ESC tirar. Mas o que aconteceu? Embora muito bem intencionado, quando chegou a legislação baixada pelo Conselho Monetário, estabeleceu que o capital da SCM seria, o capital realizado em patrimônio líquido mínimo seria de R$100 mil, até aí parecia tudo bem, que o endividamento máximo seria 5 vezes, a ESC é 3, aqui parecia até o melhor, e aí, por que isso não deu certo? Por que a gente não tem nenhuma SCM aqui? Porque o Conselho Monetário colocou o seguinte, no capital próprio, porque às vezes o AFIF, todo mundo bate, mas o dinheiro é meu, né? Aqui o dinheiro era seu. E o Conselho Monetário falou o seguinte, de diversificação de risco, de R$10 mil no máximo por cliente. Acabou. Então, impôs que você limitaria o crédito à microempresa no máximo de R$10 mil. Acabou. Isso está em vigor. Quem quiser montar uma SCM, nessas condições, pode iniciar o processo lá no Banco Central para montar a SCM. Então, é essa mensagem rápida que eu quis trazer para vocês, o motivo pelo qual a ANFAC se inseriu, o trabalho, porque se isso um dia render frutos, e bons frutos esperamos para todos, foi fruto do trabalho institucional dos órgãos de classe, que foi um trabalho hercúleo e que se mostrou produtivo, porque salvou algo que estava fadado ao fracasso na concepção pelo qual ele foi criado. Então, é essa mensagem que eu trago para vocês. E peço agora, abrindo ali, porque o que acontece? A concepção da criação dessa ESC é de que ela seja realmente uma empresa pequena, de caráter municipal, que atue
né, também por um trabalho, né, para poder ampliar um pouco essa base, foi uma das melhorias, que atue pelo menos nos municípios limítrofes, isso também foi um esforço, né, e ela parte de concepções para a tributação mais favorável será aquela do Simples, né? Com isso, ela já até cria algumas regras que já são do Simples, né? Como, por exemplo, você não pode ser SA e a Constituição tem que ser, quando limitada, apenas de pessoas físicas. Então, nenhuma pessoa jurídica pode ser sócio da ESC. Então, eu não posso pensar, eu tenho minha factory, vou continuar com ela e ela vai ser sócia de uma ESC. Não dá, né? E aí, também não dá outra situação. Eu tenho a minha empresa de factory, quero abrir uma ESC. No Simples também não vai dar, e aí é que eu coloco, podemos seguir aí pode seguir para os próximos slides, tá? Já está aí? Os efeitos, né? A próxima... Parágrafo 4º, aí vamos lá, né? Por quê? Eu não posso optar pelos benefícios do Simples se do meu capital participe outra pessoa jurídica. Vamos lá, próximo. Se seja filial, circunsal ou agência de representação no país de pessoa jurídica ou com sede no exterior, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei complementar, desde que a receita global ultrapasse o limite que trata o inciso 2 do caput desse artigo, né, os 3.600.000, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por essa lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, vamos lá, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que receba receita bruta que ultrapasse o limite do Simples, né? Hoje 3.600.000, que é esse limite que ele fala, constituída sob a forma de cooperativa salvas de consumo, que participe do capital de outra pessoa jurídica, né? Então ele fala, depois ele traz um exemplo de que você não pode participar do capital de outra pessoa jurídica, que exerça atividade de banco comercial, de investimento, desenvolvimento, caixa econômica e etc., que seja resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido nos últimos 5 anos, constituída sob a forma de sociedade por ações, e cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com a contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, né? E as empresas de factoring, por estarem enquadradas no lucro real, tem uma viés atrativa em relação às empresas do Simples. Então, eu não posso, por essas condições, eu não posso, como sócio de empresa de factoring, ter uma empresa ESC na concepção simples. Por isso que a nossa luta também será pelo lucro presumido, né? Então, haverá 2 universos, né? Ou né, se eu tenho outras empresas, ou eu caminharei para uma ESC no lucro presumido, ou algumas perguntas foram feitas, vão ser respondidas pelo doutor Alexandre, ou nós já, quando isso estiver em vigor, então ainda não tem KNAI e outras coisas, quando isso estiver em vigor, nós, associações, ANFAC, SINFACs, vamos orientar e dar todo o suporte de eventual migração. A própria ANFAC já tá recepcionando no seu estatuto modalidades diversas similares ao fomento comercial. Então, nós vamos apoiar, vamos dar todo o suporte para que quem tem o desejo de migrar de factoring para a ESC continue na mesma casa. Qual? A nossa casa, a Casa do Fomento Comercial, que será a que vai propiciar tanto ao empresário de ESC, quanto ao empresário do fomento, todo o sucesso empresarial que nos permitiu estarmos num simpósio como esse, da qualidade como esse, porque foi uma expertise, um trabalho de 33 anos, que não vai ser nem abandonado, nem jogado fora, e nem criado nada novo. Nós vamos transformar essa experiência, pegar o novo e fazer um grande projeto, que é o fomento comercial, talvez sob
a denominação ESC, mas com a sua identidade de apoio à pequena e à microempresa, que foi sempre esse o nosso grande trabalho, e nós sempre seremos a verdadeira empresa simples de crédito. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra para o Dr. Fux, e acabei de receber uma mensagem que o relator desse projeto no Senado é a senadora Marta Suplicy. Quem tiver bom contato com ela, por favor, nos avise, tá? Obrigado. Bom dia a todos. Nosso objetivo aqui, como foi dito pelo presidente, é que nós façamos aqui as respostas às perguntas que foram encaminhadas. Ao invés de nós aqui nominarmos as perguntas, vamos fazer comentários aqui em torno do que foi perguntado, né? Espero que nós consigamos aí satisfazer a todos, e as perguntas que foram feitas oficialmente pelo nosso site serão respondidas posteriormente ao nosso congresso, também por escrito. Então, a empresa simples de crédito, como foi dito agora há pouco, é importante que nós tenhamos uma visão de que o simples dela é de simplicidade, né? E as perguntas que me fizeram foram: primeiro, a operação dela. Ela só pode operar com pessoas jurídicas. Ela não é tida a operação com pessoas físicas. Com relação às três modalidades, foi muito bem dito aqui, agora há pouco, que todas as três operações são operações de empréstimo mútuo, né? Que, num primeiro momento, não vem ao encontro da nossa expertise. Embora sejam operações que nós queiramos fazer aí, em algum momento, não vem ao encontro, com a exceção o financiamento que foi bem dito, o desconto de títulos. O que é o desconto de títulos? O que dividia o que divide essa operação com a nossa operação de fomento? Embora no desconto de títulos nós estejamos fazendo um contrato de mútuo, garantido, calcionado com essas duplicatas, né? Essas duplicatas, no fomento, elas são da empresa de fomento, existe a aquisição desse exibível, né? Numa operação de desconto, é um mútuo, certo? Onde as duplicatas ficam em calção. Uma vez não sendo pagas as duplicatas, o mútuo vale, e aqui nós temos plenamente superado a questão do direito de regresso. Por quê? O nosso cliente, né, em não tendo o título sendo ali pago pelo seu sacado, ele de imediato tem dever e a obrigação de nos restituir aquela quantia que foi mutuada. Então, aqui está o regresso plenamente contratado, embora não expresso, sem problema algum. As questões operacionais, e o que é muito importante que seja dito. Nessa operação de desconto de título reside a expertise da nossa atividade em 95% das operações de factoring que são praticadas no Brasil, que é o fomento convencional, certo? E todo esse arcabouço, todo esse nosso patrimônio, ele tem que ser resguardado. Por exemplo, não é o momento no desconto de título de afrouxarmos aqui as regras, né, que nós temos aí dentro da nossa atividade, de confirmação com sacado, notificação do sacado, né? Protesto. No caso do protesto, nós temos que pedir autorização expressa do nosso cliente para que nós façamos esse protesto de uma forma a não prejudicar a imagem da nossa empresa e não colocá-la aí no polo passivo de uma ação por danos morais. Enfim, esse contrato de desconto de título em nada nos autoriza, por uma questão até de sobrevivência, que nós aí baixemos as guardas com relação a tudo que foi montado dentro da nossa atividade para proteger o nosso crédito, considerando o rito operacional. Adiante, garantias previstas, né? Quais são as garantias previstas? As legais. Não existem limitações na lei em que pese no nosso setor factoring, né, essas limitações sejam feitas por um judiciário cego e surdo com relação à nossa atividade, onde não existe restrição legal, mas na ESC, ali nós temos a previsão da alienação fiduciária, dentre outras, inclusive que já foi dito agora o regresso. E para isso, para tanto, nós sabemos aqui que a alienação fiduciária às vezes é um pouco difícil de ser implementada, em face a uma restrição também ilegal, que é feita com que se refere ao acesso ao Sistema Nacional de Gravames. Com relação a isso, vejo que o Conselho Gestor, ou enfim, lá na frente, nós devemos ter essa senha de acesso ao Sistema Nacional de Gravames quando a alienação fiduciária recair, então, num veículo automotor.
Alienação fiduciária de imóvel, vejo que qualquer tabelionato à vista dessa lei não poderá mais colocar qualquer tipo de empecilho num contrato dessa natureza, num contrato sob a égide da ESC. Adiante. Data de entrada em vigor da lei. Bom, se nós seguirmos aí, e ainda bem que é a Marta Suplicy, não é o Suplicy, né? É um pouco lento nas suas decisões, né? Se seguir o rito esperado, e devemos lembrar que a ESC ela tem a sua gênese no governo, e a gênese da ESC, o nosso palestrante anterior, o Stefano Candides, falou com muita propriedade. Hoje nós temos uma concentração bancária absurda. Se qualquer um dos 5 maiores vier aí a uma bancarrota, nós teremos uma crise no sistema financeiro da América Latina. Não é do Brasil, da América Latina. Né? E vejam o espírito da ESC. Né? Quando é que ela entra em vigor? Se nós tivermos aí todos os passos a serem dados antes do final do ano, ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2016. A partir daí, nós teremos aí a movimentação da estruturação das empresas simples de crédito, que aqui é uma previsão escatológica minha, né, que poderá adotar o CNAE, o 6466, outras atividades de serviços financeiros não especificados anteriormente. Entraria, na minha opinião, né, dentro dos serviços financeiros não especificados, à exclusão de outros CNAEs que tratam de atividades bancárias por excelência. Adiante, nova empresa. Né? A ESC, pessoal, ela tem a sua gênese muito bem dita lá no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Qual é o objetivo? Sacudir aquele sujeito que está no interior, aquele sujeito que está acomodado com as suas economias, com a sua poupança, né? Fazer com que ele coloque esse recurso no sistema financeiro sem a necessidade da intervenção especulativa, certo? Então, o que nós temos que observar com relação a isso? O capital social, não existe limitação, pode ser o mínimo, não pode ser o valor mínimo. Se nós seguirmos aqui o exemplo que foi dito de uma Eireli ou Eireli, essa sim tem uma limitação, o teto, o piso mínimo são 100 salários mínimos, certo? Integralização. Segue aqui uma dica, segue um rito da resolução 4122 do Bacen, embora lá embaixo, antes que perguntem, dispensa qualquer autorização do Bacen, mas moeda corrente. O que o legislador quer? Que a ESC seja constituída com dinheiro, não com veículo, não com imóveis, enfim. Não existe capital social mínimo, não existe capital social máximo, a não ser que nós estejamos aqui adotando o formato Eireli, repetindo 100 salários mínimos. Adiante, dispensa de autorização. O que isso significa? Junta comercial, ponto. Da mesma forma que nós constituímos uma factory, uma empresa mercantil comum, nós também poderemos constituir uma uma ESC, né, sem qualquer necessidade de autorização prévia de qualquer órgão regulamentador, seja ele Bacen, seja ele COAF, sem qualquer problema. Taxa de juros, regulada pelo mercado. Como é que se regulam esses juros? O mercado da cidade, o mercado nosso, a nossa atividade, enfim, ela vai regular essa taxa de juros e nós temos aqui a imunidade que foi criada com relação às limitações, né, trazidas pela lei do usura e trazidas pelo Código Comercial. E aqui tem uma pergunta muito interessante. Foi repetida essa pergunta. O que acontece com uma ESC se ela, primeiro, sair do seu âmbito municipal, segundo, sair da tabela e migrar para o Simples, migrar para o presumido? Está claro na lei que a tributação da ESC será pelo Simples, certo? Mas, pessoal, nós temos que deixar bem claro uma situação que ela foi não foi mitigada ao longo desses anos, que são as diferenças, e o doutor Luiz está aqui, que não me deixe mentir. Nós temos uma verdade que foi dita lá nos anos 60, né, quando veio a lei da reforma bancária, que colocava a atividade da instituição financeira é a intermediação, né, de recursos de terceiros. Captação da poupança pública, intermediar recursos de quem os tem para quem os precisa. Lá quando nós falamos, mais tarde, muitos anos mais tarde, quando nós falamos aqui da lei dos crimes financeiros, nós temos lá o artigo 16, aonde, com alguma sabedoria, o Sarney, à época presidente, vetou, né, um termo
que trazia no artigo 16, que falava a atividade da instituição financeira é tudo menos quando seja praticado com recursos próprios. Ele vetou, e a razão do veto, e talvez o criador da ESC tenha sido Sarney, lá atrás, em 86, ele já disse: eu não tenho por que vetar quem empresta recursos com capital próprio, porque esse não gera risco sistêmico, esse não tem intervenção especulativa e esse não tem a questão da moeda fiduciária. O risco é integralmente dele. E eu não posso interferir numa atividade empresária que a própria Constituição Federal não proíbe. E eu retomei aqui, quando veio esse assunto da ESC, as minhas leituras com relação a esse tema, e esse tema não é enfrentado. Todos os auditores do Bacen, vários trabalhos que eu reli, que tratam sobre esse tema, feitos por procuradores do Bacen ou afins, eles não enfrentam esse mérito e criminalizam uma situação que a lei não criminaliza, dizendo o emprestador de dinheiro, mesmo com recursos próprios, está praticando crime de agiotagem. Não. Agiotagem do latim adjungere, ter um ganho excessivo. Lá não fala praticar empréstimo. Crimes contra o sistema financeiro está vetado pelo Sarney à época, recursos próprios. Então nós temos aqui uma mácula e se eu sair no meu particular entendimento, se eu não aqui cumprir o critério da municipalidade, abrir uma filial da ESC num outro município, ou romper a barreira, que para mim é muito clara, que é perfeitamente possível, do presumido, tá? Eu não estarei praticando crime contra o sistema financeiro nacional, porque a própria ESC traz a solução. Tem um artigo da ESC que diz muito claro que... me perdi aqui, mas só será crime qualquer captação de recursos sob pena de enquadramento no crime previsto na lei do crimes contra o sistema financeiro nacional. A própria lei da ESC já traz a resposta. Eu só estou praticando o delito se eu fizer aquilo que o delito fala, captar recursos de terceiros. Adiante, ingerência dos bancos. Ingerência dos bancos. Nós temos que, no meu particular entendimento, nós temos que entender o seguinte. Hoje, o banco dá crédito por computador, conforme falou o ministro Afif. Professor Paulo Freire, nós conversamos recentemente e o professor Paulo Freire estava dando treinamento, né, isso para a constituição de agências virtuais. Pessoal, o banco está muito longe e cada vez mais longe do nosso dia a dia. Tanto é que nas nossas regras COAF, que tratam do conheça profundamente seu cliente, elas jamais serão praticadas por um gerente de banco. Porque ele não vai levantar da sua cadeira e fazer um relatório de visita tão acurado como nós fizemos. Então, eu vejo o seguinte, os bancos hoje, eles têm os seus recursos na prestação lá de tarifas, taxas, encargos, etc., né? Estão muito pouco preocupados na realização da sua atividade, que é o empréstimo, né? E praticam esse empréstimo por computador. A ESC, ela está focada num setor de micro e pequenas empresas, onde nós sim temos a expertise, e eu sempre falei, somos 8.000 e poucas empresas no Brasil inteiro, e nós estamos onde nenhum sistema, nenhuma atividade, nenhum banco, seja ele público ou privado, tem interesse ou capacidade de atuar. Então, eu vejo muito pouco provável a pressão do sistema bancário com relação à negação dessa ESC. Por quê? Se tem alguém aqui no Brasil que propicia a agiotagem, o ganho excessivo, pasme, é o Bacen. Quando? Quando ele tranca, quando ele evita, quando ele repugna e repulsa a constituição de novas instituições financeiras e permite essa concentração absurda onde 89% do crédito está na mão de 5 bancos. Uma concentração absurda. Se qualquer um desses tombar, ele leva a América Latina junto. Adiante, o que nós temos? Diferencial competitivo do factoring com relação à empresa simples de crédito. Essa empresa que nós sempre sugerimos que quem for constituir essa empresa o faça uma nova empresa, não tendo, pelo menos no primeiro momento, né, esse cordão umbilical com o factoring, né, mas nós, factorings, temos esse diferencial competitivo. Por quê? Nós vemos que num contrato de desconto bancário e até mesmo num financiamento não existe essa preocupação do sistema financeiro em analisar crédito sacado, risco sacado. Risco sacado permanece,
até que nós tenhamos aí a maturidade suficiente, e isso talvez demore algum tempo, espero que não mais 30 anos, mas que demore algum tempo até que nós tenhamos a expertise aonde? No risco com o nosso cliente, o mutuário, né? E as modalidades contratuais também deverão ser novas modalidades, né? Nós temos aqui agora que regular outras relações que, embora na essência sejam as mesmas, mas são novas relações. Bom, depois nós teremos aí uma abertura para novas perguntas. Acredito que seja isso. Agora eu vou fazer uma apresentação da parte econômica, porque ele respondeu todas as perguntas, menos uma, que era qual a vantagem de operar uma ESC. Então, na pasta de cada um de vocês, tem um quadro, uma planilha, que mostra essa comparação. Então, que no final a gente verifica a carga tributária em uma outra situação. Então, como aqui na tela está um pouquinho distante, seria bom que vocês participassem realmente junto com a planilha que foi impressa. Clica na tabela lá, Cristina. Essa é a tabela 4, a famigerada tabela 4 do Simples. É uma tabela feita para empresas de serviço do Simples, empresas específicas, na qual nós nos encaixamos também. Essa tabela vocês vão ter no nosso informativo impresso, na página do meio, vocês vão ter ela impressa, mas o que é essa tabela? Ela fala qual que é a alíquota numa forma crescente, conforme o faturamento, conforme a receita. E ela foi criada agora com uma progressividade tipo do imposto de renda, que você pode fazer um abatimento das faixas anteriores. Então, nessa tabela do Simples, que nós que não estamos acostumados, estamos no lucro real, ele inclui uma grande maioria dos impostos, inclui o PIS, CONFINS, inclui imposto de renda, contribuição social, o ISS e também a contribuição previdenciária. Tá? Então, essa tabela que vocês têm no informativo impresso também, nós passamos para o quadro, retornamos para o quadro, voltamos lá em cima. Então, esse quadro está elaborado de tal forma que nós colocamos as bases no azul mais claro e no azul escuro os resultados dessas bases. Então, nós estamos simulando uma comparação com base numa factory média, conforme a nossa pesquisa que nós fizemos no ano passado. Uma factory média, aqui em São Paulo, ela tem um capital em torno de... um movimento de 2 milhões, com um capital de 3 milhões, porque o prazo médio é em torno de 45 dias. Então, se a gente simular com um capital de 2 milhões, com a taxa atual da ANFAC de 4,40, mais uma taxa média de valores de 0,6, e mais, daí nós entramos item por item a carga tributária. Então, nós temos primeiro o IOF. Nós lembramos que o IOF, nós temos 2 IOF, aquele IOF de 1,5% ao ano, que dá o 0,041 ao dia, e temos ainda o IOF, aquele flat, 0,38% sobre a operação, que não é nada mais, nada menos que o CPMF, que acabou para todo mundo e continua para nós. Tá? Nós pagamos CPMF até hoje, e agora o governo está falando em voltar a ter CPMF, e é capaz que nós vamos pagar de novo. Tá? Então, só uma lembrança disso daí. Porque nós vamos daí ter que brigar para excluir esse antigo IOF, que virou aliás, o antigo CPMF que virou IOF. Em seguida, nós temos que, como a factoring está no lucro real, nós temos que fazer uma simulação lá de quanto são as despesas. Tá? Então, quanto que é a despesa de folha de pagamento, outras despesas e o INSS. Então, nós estamos, nessa simulação que nós estamos mostrando, nós estamos pensando que 50% do custo de uma
de uma factory média, ela é despesa. E o outro 50%, vamos dizer, poderia ser o lucro antes dos impostos. Aí, a partir desse raciocínio, nós vamos calculando. Então, a receita numa factory com essas condições daria em torno de 144 mil por mês. Então, isso, o PIS nosso com lucro real é 9,25. Se nós formos para a ESC, é só ESC simples, é 3% só. E no lucro presumido é 3,65. Então, só que na ESC você tem direito à progressividade, uma redução da faixa. Então, fica um pouquinho menos de 3 que nós vamos estar mostrando. O ISS depende de cada município, mas aqui em São Paulo, por exemplo, é 5%, mas veja a diferença. Nós obtivemos nessa lei que foi publicada agora, que que foi publicada, que foi para o Senado, é que o ISS só incide sobre a parte de serviço, não incide sobre o deságio. Na ESC simples, ela incide sobre o total. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma tabela de serviços total. Entende? Então, que uma coisa compensa a outra. Tá? Mas nós defendemos que, no lucro presumido, se nos for permitido, pela ausência da lei, não vai ter IOF. E mesmo porque não presta serviço. A ESC claramente diz que ela só cobra juros. Juros não é prestação de serviço, não tem incidência de ISS. A exemplo dos bancos. Os bancos não pagam ISS sobre juros. Então nós estamos, nesse exemplo, nós estamos calculando, quando for lucro presumido, que a ESC não tem incidência de ISS. Então, a não ser que venha uma lei para isso, mas daí precisaria ainda criar a lei. Pois, o imposto de renda, nós estamos no lucro real, ele é 15% até 20 mil reais por mês, e acima disso dá mais 10%, né? Acima de 20 mil reais. Então, no exemplo aí, esses 25%, na média, é 21%, e a contribuição social também. Ela é 9% sobre o lucro real. E o que acontece? Na ESC, tanto o imposto de renda como a contribuição social, ela, nesse exemplo, está 5%, mas dependendo do faturamento, vai entrar naquela tabela progressiva, vai variar conforme a faixa. E descendo um pouquinho mais. Então, aí nós aparecemos, agora é importante isso daí, ó. Nesse exemplo, o lucro contábil de uma empresa de factoring, então, seria 28% sobre a receita, vamos dizer. Na ESC, isso daí vai para, a ESC simples, vai para 38%, quase 39%, devido à economia de impostos. Tá? Então, e se for no simples, se for no presumido, é quase igual a ESC, por um simples motivo. A filosofia da nova tabela, nova tabela do Simples, por causa do problema tributário, tudo mais, negociado com a Receita, foi que a tabela do Simples ela ia chegar seria equivalente à do lucro presumido. E é realmente o que está acontecendo aqui nesse exemplo. Tá? Então, daí, se a gente olha lá no final, vamos lá descer para o final, por favor. Então, só um rápido resumo da composição do custo tributário. Nós temos, no lucro real de factory, nós temos 36%, uma carga de 36%. No simples da ESC seria de 25%. No lucro presumido seria 27%, quase igual a ESC. E lucro real da ESC, acho que ninguém vai fazer, seria praticamente igual a factory. Então, agora, essa planilha, o que eu queria mostrar, que ele elogiou, é outra coisa aqui. Esse daí, nós estamos exatamente 2 milhões, está dando 144 mil, 150 mil de receita por mês.
que dá mais ou menos metade do limite do Simples. Então, o limite do Simples é 3 milhões e 600 para o primeiro ano, depois no outro ano vai virar 7.200 e no outro ano 14.400. Quer dizer, é um número bastante grande, comparado com a nossa factoring média, tá? Então, eu queria mostrar rapidamente o que acontece. Então, se nós tivermos dentro de uma factoring um pouquinho maior, não a média, que ela esteja dentro do limite do primeiro ano, que seria um faturamento, seria uma receita de 4 milhões. Então, com as mesmas bases, o que aconteceu? Descendo lá para baixo. Então, nós vamos ver que ainda o simples da ESC é a situação mais vantagem, mas já um pouquinho menor, já não tem aqueles 11%, 12%, agora ficou em 11%. E o presumido, ele se aproximou muito mais ainda do simples da ESC. Subindo lá um pouquinho mais para cima, de novo, vamos dizer que seja o limite para o outro ano, então seria o dobro disso daí. Então, daí nós estamos falando em 8 milhões. 8 milhões. Então, a vantagem da ESC, ela vai caindo, porque ela é uma tabela progressiva, tipo de imposto de renda. Vocês estão vendo? Então, nós temos, dá 37% na FEC contra 31% da ESC, e, nesse caso, o lucro presumido já ficou melhor. Ficou melhor exatamente porque a tabela do Simples, a nova, ela é progressiva. E o lucro presumido, ele é uma coisa que é aplicada, é a regra universal para todas as empresas, tá? Então, este é o motivo que nós vamos defender com unhas e dentes que nós podemos nos enquadrar no lucro presumido. Porque na medida que vai subindo, é mais vantajoso economicamente, e além de ser mais vantajoso economicamente, no caso nosso fica mais simples, porque você não depende de... nós vamos ter aquelas limitações de grupo econômico, tudo aquilo que o Zé Luiz mostrou aí, e nesse caso, sobre o lucro presumido, todos os problemas estão resolvidos, tá? Então, era isso que eu queria mostrar. Então, nós estamos exatamente 15 minutos, acho que atrasado no nosso evento. Então, eu vou sugerir o seguinte, que nós vamos abrir para debate. Então, e nós, como nós estamos com esse atraso, da mesma forma como vocês mandaram as perguntas e nós respondemos aqui, vamos responder pessoalmente cada pergunta, por favor, quem tiver qualquer dúvida, mande as perguntas que eu garanto, a minha promessa que nós vamos responder, mas nós vamos seguir para frente, porque temos um palestrante de primeira classe, vocês vão adorar a palestra, é um homem, um dos maiores vendedores de livros do país, então que nós vamos dar sequência. Então, muito obrigado a todos e vamos seguir.